Boa noite, gente. Boa noite, padre. Boa noite. Hoje a gente está aqui com o padre Zacarias, que é filho da nossa terra, Aratuba. Ele morava ali no Top, né, padre? Isso. A gente queria começar parabenizando o senhor pelos 7 anos de sacerdócio, que foi Muito agora obrigado. dia 21, né? E eu queria que o senhor se apresentasse. Eu sei que algumas pessoas já te conhecem, porque o senhor é daqui, mas para as pessoas que não te conhecem, diga aqui um pouquinho quem é o padre Zacarias. Então, boa noite a todos, boa noite. Boa noite. Eu sou Padre Zacarias, como já foi falado. Eu atualmente trabalho como formador no seminário da Arquidiocese e tenho uma outra função na Arquidiocese que é como juiz eclesiástico. Então, eu trabalho no seminário como formador, no acompanhamento dos seminaristas que estão nessa etapa da formação presbiteral e trabalho também no Tribunal Eclesiástico como juiz. São 2 trabalhos que atualmente, como padre, eu assumo na Arquidiocese. A nossa primeira pergunta é: o que te impulsionou a ser padre e qual é o que é mais difícil nessa jornada? Aqui em Aratuba sempre teve, a partir do Padre Moacir, uma formação sobre as comunidades de base e todo aquele movimento missionário, toda aquela maneira de viver a igreja, de ver a igreja a partir desta concepção das bases. Eu cresci dentro desta realidade, embora na minha época, quando eu fui crescendo e tomando consciência do sentido da fé, do sentido da vida eclesial, do compromisso do batismo, não era tão forte quanto anos atrás. No entanto, eu fui crescendo nesta vivência das comunidades. Ali na região do Top, que era formada por 9 comunidades, e também a gente tinha um encontro mensal com todas as comunidades no centro de Aratuba, aqui, com todas as comunidades da paróquia. Então a gente participava efetivamente da vivência onde a gente morava, ali na região do Top, mas ao mesmo tempo tinha conexão com todas as comunidades da paróquia, sempre com este mesmo espírito, ou seja, uma formação de uma paróquia que era composta por comunidades eclesiais de base, com todo o espírito das comunidades eclesiais de base e com toda a vivência. O Padre Moacir, na época, era aquele que tinha uma grande liderança e sempre teve na história de Aratuba, e eu fui crescendo vendo esta realidade. Ele, quando ia para o Top, lá que eu participava desde criança com meus pais, ele me chamava às vezes para proclamar alguma leitura, para fazer algum comentário. Não sei se por algo premeditado, mas isso foi incutindo na minha vida o desejo de ser padre. Isso eu só percebi depois. Na minha primeira Eucaristia, ele me perguntou se eu queria ser padre, e eu respondi que não. E depois que eu fui crescendo dentro da experiência eclesial, na comunidade, nos trabalhos pastorais, foi cada vez mais se confirmando o chamado. Então, depois que eu completei 15, 16, 17 anos, foi que realmente eu tomei consciência de que eu era chamado a algo maior. E era uma experiência interna na nossa vida, na minha vida, de que as coisas que eu realizava não me planificavam. É como se faltasse algo. Foi então que eu tomei consciência de que este algo que faltava era verdadeiramente a minha vocação, ou seja, responder ao chamado de Deus na minha vida. Foi então que eu resolvi, na época ele já tinha saído, e quem era o pároco da época era o Padre Eudásio, também muito conhecido aqui na paróquia. Foi então que eu, conversando com ele, e ele disse: então eu vou enviar você para o seminário. E foi então que a partir daí, desse dia, as coisas foram se organizando e eu comecei a fazer os encontros vocacionais e depois entrei no seminário, fiz toda a formação e hoje estou aqui servindo a igreja, servindo o povo de Deus. E o que é mais difícil nessa caminhada? Bom, eu não diria difícil. Existem alguns desafios que, como nós padres, passamos até pela própria evangelização que nós somos chamados a realizar diariamente. Nós vivemos hoje em situações que há um certo esfriamento da fé e até mesmo pela
a transformação do mundo, pelos os desafios que nós encontramos hoje para que a evangelização seja efetiva, eu diria que há assim, algumas dificuldades, alguns desafios nós encontramos na própria realidade pastoral. Hoje é claro que eu exerço uma atividade mais específica e o meu trabalho está voltado para a formação dos futuros sacerdotes, que é um grande desafio. E claro que os jovens que chegam ao seminário, eles chegam com toda a carga que eles vivem na experiência atual de hoje. Então é preciso formar o coração do pastor. E alguns desafios nós encontramos porque a própria realidade juvenil hoje, pautada por uma ideia da sociedade, de uma liberdade exacerbada, de uma má consciência da liberdade, às vezes gera uma concepção de uma vida muito fácil, muito tranquila, e que às vezes a própria doação, a própria entrega, a mortificação da vida em nome da vocação, às vezes parece que está um pouco arrefecida. No entanto, como pastor, como padre, alguns desafios nós encontramos. Eu não diria dificuldades, mas desafios. Eles precisam ser superados na própria vida, no dia a dia, para que alguns aspectos dos quais nós vivemos hoje, que são contrários à fé ou até distantes da fé, possam ser superados. Tá certo. Uma característica de São Francisco de Paula, que o senhor acha assim, destacado nele, que o senhor poderia atribuir à sua vida? Pelo menos tentar conformar. Uma coisa bonita, até mesmo que vi hoje na apresentação, na encenação que fizeram hoje, foi a contemplação de Francisco. E desde muito jovem, desde muito cedo, ele já tomou consciência do chamado de Deus na sua vida e era muito firme naquilo que era um propósito na sua vida. E aí pediu os pais para ficar no determinado lugar, para ali contemplar a Deus e entregar a sua vida a Ele. Isso é algo que todos nós devemos fazer. O mundo hoje é muito barulhento, existem muitas vozes, existem muitos caminhos. E perceber assim, a vida de Francisco de Paula, já desde o início dos seus primeiros passos, na própria juventude, já voltada para Deus, isso nos inspira no nosso sacerdócio, no nosso ministério. É como se para ele, o que bastasse realmente era Jesus, né? Exatamente. O mundo calou e só a voz de Deus que ele escutou. Que ele buscava na contemplação, isso. Só a voz de Deus. O que falta hoje para a gente vivenciar um Natal verdadeiro? É uma questão interessante. O Natal ele está muito voltado hoje para uma questão econômica. E é um tempo em que nós vivenciamos de uma forma muito bonita com as nossas confraternizações, com os enfeitar das praças, das nossas casas. Nós preparamos a árvore de Natal, nós colocamos algumas réplicas do Papai Noel em nossas casas, enfeitamos com grande carinho, mas pode ser que às vezes nós esqueçamos o verdadeiro espírito natalino e nos preocupamos mais com estas coisas que fazem parte da nossa cultura, fazem parte da nossa religiosidade, mas que às vezes pode ofuscar um pouco o sentido do Natal. Acredito eu que o Natal precisa ser vivenciado numa experiência familiar, comunitária, eclesial, mas que se dê ênfase ao nascimento de Jesus Cristo. E que possa ser esta realidade aquilo que inspira um comportamento dos cristãos. A gente promove nesse tempo muitas confraternizações, nós trocamos palavras bonitas, nós repetimos textos bem projetados, bem feitos, mas às vezes nós podemos cair na tentação de ver o Natal apenas com isso. Porque eu preciso comprar um presente para alguém que eu gosto, porque eu preciso montar a árvore de Natal, porque eu preciso enfeitar a casa com luzes. Mas o verdadeiro espírito natalino, de uma transformação da nossa vida a partir da humildade, da pobreza, da simplicidade,
daquilo que nos lembra Jesus nascendo no presépio, nascendo no estábulo, parece que muitas vezes nós estamos mais preocupados com a realidade econômica e deixamos de lado o verdadeiro espírito do Natal. Se a gente dá ênfase a estas coisas, a gente deixa de lado aquilo que verdadeiramente propõe o Natal para nós. Tomar consciência de que Deus se encarna porque nos ama. E neste se encarnar porque nos ama, de infinito ele se faz infinito para nos mostrar o grande amor que ele tem por nós. A salvação de Deus, ela em Jesus Cristo encarnado, é uma salvação que é aberta para todos. Isso é a maior prova de amor de um Deus que está próximo de nós. E nós, às vezes, perdemos um pouco desta realidade, da consciência desta realidade que nos deveria ajudar-nos a compreender melhor o sentido de batizado, da missão de batizados, da própria misericórdia, da própria pobreza, simplicidade que deveríamos viver. E nós nos apegamos mais às realidades externas, passageiras, como uma preocupação pelo presente, uma preocupação por enfeitar as praças e ruas com luzes que brilham e que iluminam, mas às vezes falta uma iluminação verdadeira do coração. Eu acho que um dos grandes perigos da experiência do Natal hoje é ver o Natal apenas com essas realidades externas e não buscar viver realmente o espírito do Natal. A gente viu, pesquisando um pouco sobre o senhor, que o senhor foi recém-nomeado juiz eclesiástico e queria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente o que é, como funciona. Bom, a igreja é uma sociedade e como uma sociedade ela é organizada e sendo organizada a igreja também tem um tribunal que nós chamamos e conhecemos como tribunal eclesiástico. É lógico que a sociedade, que a igreja não é como a sociedade civil, mas a igreja também é uma sociedade da qual aqui nós, pelo batismo, nós temos direitos e deveres. O batismo nos insere na igreja e ao sermos inseridos na igreja, nós fazemos parte dessa sociedade. Assim, nesta mesma sociedade eclesial, da qual nós entramos pelo batismo, nós temos direitos e deveres. Ora, pensando nisso, aqui existe um tribunal. Por que existe um tribunal eclesiástico? Ora, existe um tribunal para que ele possa resolver algumas situações, realidades, como uma delas a nulidade matrimonial, e essa aqui que é um direito de cada batizado. Se realmente aquele casamento não existiu porque houve algum vício, porque houve algum vício de consentimento, os dois têm direito a um julgamento justo que possa declarar que aquele matrimônio não aconteceu, é nulo. Não é que na igreja o casamento ele pode ser desfeito, é porque o casamento nunca existiu, porque houve um vício de consentimento. O meu trabalho eu fui nomeado antes como juiz auditor. Então, eu instruí os processos. Eu atendia aqueles que entravam com pedido de nulidade, atendia também as testemunhas. E fazia um relatório de acordo com aquilo que eles falavam a respeito do processo do qual eles estavam realizando. Aí depois de 4 anos, agora eu fui nomeado juiz eclesiástico. Então agora eu não só instruo os processos, eu agora também julgo os processos. E juntamente com mais 2 juízes, depois que os processos estão prontos, o juiz que é responsável pelo tribunal, que é o vigário judicial Padre Antônio Carlos, que também já fez estágio nesta paróquia, ele escolhe para cada processo 3 juízes. E cada juiz vai votar dentro daquilo que está no processo, a partir da sua própria consciência e daquilo que viu a partir do direito canônico, vai votar se aquele pedido de nulidade pode realmente ser confirmado de que não existiu o casamento ou se o casamento existiu. Então, isso é só um exemplo para uma das coisas que nós fazemos lá no tribunal. E isso se dá diariamente, né? O atendimento com as pessoas,
o conhecer a vida das pessoas, isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Uma coisa boa do tribunal é que é realmente um trabalho pastoral. Ele não é só um atendimento a pessoas como se fosse uma questão estritamente profissional, mas é realmente um trabalho pastoral que nós realizamos. Nós escutamos muitas pessoas, os seus dramas, os seus sofrimentos, e aqui o tribunal tem como objetivo a justiça. Realizar a justiça, obviamente, essa justiça é embasada e fundamentada na lei da igreja, que é o próprio direito canônico. Para finalizar, o senhor poderia deixar uma mensagem de Natal, né, já que hoje é Natal, e de Ano Novo para os nossos paroquianos, para os nossos, né? O Natal é um tempo de esperança, um tempo bonito em que nós somos renovados na nossa própria consciência de fé e um chamado para que nós possamos gerar o Cristo em nós e permitir que Ele nasça na nossa experiência humana. E não seja só apenas um ato cultural, mas que seja uma realidade para a nossa vida de fé. Então desejo a todos os nossos irmãos paroquianos, todos aqueles que fazem parte dessa paróquia, todos aqueles que verem esse vídeo, que tenham um santo e abençoado Natal e que o nome de Jesus possa iluminar a vida, o coração, os projetos, os desejos de cada um e que verdadeiramente ele possa nascer em nossos lares, em nossas famílias, em nossos trabalhos, em nossa sociedade, para que possamos juntos construir um mundo melhor, mais justo, mais humano. Então desejo a todos que tenham um abençoado Natal, que venha um ano novo cheio de alegria, de esperanças, mas também de muito trabalho, e que nós possamos, na entrada deste novo ano, viver um tempo novo, um tempo em que as nossas esperanças se renovam, que a nossa vida seja repleta de luz, de paz, e que a graça de Deus acompanhe sempre a cada um de nós, e assim nós possamos realizar a sua vontade e buscar com alegria aquilo que faz sentido viver, que é a felicidade. Então a gente agradece, Senhor, pela paciência, e a terra é sua, né? Volte mais vezes, né? Não só também nas festas, mas volte mais vezes para nos visitar. E a gente agradece a você também que está nos acompanhando essas noites, né? Você deixa o seu likezinho, curte e compartilha também no Facebook para chegar essa mensagem de Natal linda que o Padre falou para outras pessoas. Muito obrigado, eu fui pego meio que de surpresa. Muito obrigado pela partilha. Que Deus ilumine o coração de cada um, abençoe e os guarde sempre.